a pirataria ressurgiu. Essa afirmação pode soar estranha, afinal ela nunca realmente nos deixou. Mas o retorno agora não é como uma sombra do passado, e sim como um espelho do presente. Nos anos 90 e 2000, era comum sair para adquirir filmes e jogos em mercados informais. No final dos anos 2000 e início dos 2010, ferramentas como o Nero e os torrents ganharam enorme popularidade por aqui. Era quase um ritual encontrar um torrent com muitos seeds, deixar o computador ligado a noite toda para baixar e instalar o jogo, torcendo para não vir com algum vírus. Hoje em dia, contamos com plataformas e fontes, digamos, mais confiáveis, além de experiências que muitas vezes são mais estáveis e rápidas do que as oficiais. Eu costumava ver a pirataria apenas como uma artimanha, mas lançamentos normais custam R$300 na Steam. Em outras plataformas, eles variam de 300 a 500 em suas versões mais básicas, o que representa 1/3 de um salário mínimo. É aqui que reside o desequilíbrio. A pirataria não é tão popular por ser mais fácil. Ela é popular porque, para nós, meros mortais, é a única maneira de continuar jogando. A pirataria está de volta, mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não é mais a vilã. Hoje talvez seja um sintoma, ou até mesmo um lembrete. Por muito tempo, comprar um jogo original era quase impensável. Na era do Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2 e até do Xbox 360, era raro ver um jogo original. Eu mesmo nem sabia a diferença entre o original e o pirata. O máximo de conhecimento que eu tinha na época era que a mídia dourada era superior à roxa, e se você se identifica com isso, provavelmente já tem uma certa idade. Tudo era tão simples que nos maravilhávamos quando um jogo vinha em uma capa preta e não naquele saquinho plástico. Essa era a forma da minha geração sobreviver. Não fazíamos por mal ou para prejudicar alguém. Era o que tínhamos, e nem era uma questão financeira. Eu tinha vários amigos com muito mais condições que também nunca tiveram um jogo original em mãos. Piratear era uma necessidade. Além disso, lojas de jogos originais só começaram a aparecer na minha cidade por volta de 2012, mas as coisas mudam. Desde muito jovem, eu quis trabalhar no mercado de jogos. Foi por isso que aprendi a programar, e foi por isso que ensaiei vários vídeos para o YouTube em diferentes fases da minha vida. No entanto, à medida que eu crescia e ganhava consciência das coisas, minha percepção do mundo também se transformava. Eu precisei me esforçar muito para ter meu primeiro computador e comprar meu primeiro console. Mas finalmente podia pagar pelo meu consumo. E também entendi que a melhor forma de apoiar a indústria em que eu queria atuar e os projetos em que acreditava era pagando por eles. É claro que, na época, eu não podia comprar 500 jogos, então eu só apoiava os projetos de que gostava muito ou as franquias que só tinha jogado de forma gratuita até então. Mas, como esperado, as coisas foram mudando. Fui melhorando minha qualidade de vida e, com isso, hoje, sacrificando muitos outros lazeres, consigo comprar pelo menos um lançamento por mês e adquirir alguns consoles. Não só isso. Hoje também existem serviços em cada uma das plataformas que oferecem acesso a muitos títulos atuais, exceto no Switch. Jogos cada vez mais bem localizados, menos Pokémon. Mas se tudo tá tão bom e a indústria evoluiu tanto, por que estou falando de pirataria? A resposta, no meu caso, é bem simples. Porque as experiências com jogos piratas estão superando as experiências incompletas que custam mais do que uma cesta básica. Antes que você me pergunte, não, eu não me tornei adepto da pirataria. Pelo menos não ainda. Mas é inegável que, ultimamente, tenho me sentido cada vez mais tentado por isso. Vou usar um exemplo bem claro. Tenho planos de fazer um vídeo sobre Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu amei o Breath of the Wild e vou amar o Tears, já mencionei isso algumas vezes por aqui. No entanto, paguei R$650 pelos dois jogos, o que já é um preço absurdo, fora o Nintendo Switch que eu já possuía. Farei esse vídeo porque finalmente o jogo será traduzido e eu poderei jogar em 4K, sem aquele frame rate que mal se mantinha em 30. Mas aí surgem os problemas. Quem pirateou o game, independentemente do motivo, já teve a mesma experiência que eu terei 5 ou 6 anos atrás. Eu ainda acho que jogar títulos do Switch no próprio Switch é muito melhor.
então até daria para conviver com isso. Só que aí entram outros fatores. Ah, mas no Switch 1 era impossível fazer isso. Beleza, concordo. Mas R$ 650 de jogo, 2.500 em um console, 4.500 em outro, acho que pelo menos o upgrade deveria ser de graça, não é? Errado. Os pacotes custam R$ 60 cada, ou vem, entre muitas aspas, de graça no serviço de assinatura que você paga para usar sua própria internet. Isso não é exclusividade da Nintendo. A Sony já fez isso e até a santa Microsoft permite que jogos assim sejam vendidos com pacotes de upgrades. Então, como criador de conteúdo, vou recomendar algo para você que para ter uma experiência plena precisa de pelo menos R$ 5.000 investidos, enquanto você poderia ter uma experiência similar há mais de meia década. Chegamos ao ponto de celebrar que a EA, sim, a EA, não vai aumentar os preços enquanto empresas renomadas como a From Software aplicaram 20% de aumento nos jogos. Sim, eu também achei que nunca elogiaria a EA e criticaria a From na mesma frase. Essa falta de respeito e o abuso de preços são o que mais me incomodam. Mas existem outros problemas menores que atrapalham, e muito, o desenvolvimento da indústria. Problemas menores que às vezes passam despercebidos. E o primeiro é tão silencioso que muitas vezes nem percebemos sua execução. Nossos nem tão amados DRMs. Já teve a impressão de que um jogo roda bem pior do que deveria? Talvez você tenha culpado a otimização. Talvez tenha achado que o problema é o seu PC ou que precisava ajustar algo nos gráficos. Mas e se a culpa não for nada disso? E se o verdadeiro vilão for algo que nem deveria estar ali? Estes são os famigerados DRMs. DRM é a sigla para Digital Rights Management, ou, em português, Gerenciamento de Direitos Digitais. Na teoria, são sistemas que servem para evitar a pirataria. Mas, na prática, são sistemas pesados que não cumprem o propósito e ainda acabam punindo justamente quem comprou o jogo. Isso porque o DRM consome recursos do seu PC. Muitos jogos com esse tipo de proteção ficam mais pesados, usam mais CPU e causam quedas de desempenho simplesmente por estarem verificando o tempo todo se você realmente tem o direito de jogar aquilo. É como se o jogo ficasse te vigiando o tempo inteiro e cobrando o preço disso em desempenho. Um dos exemplos mais marcantes é Resident Evil 8. 2 meses depois do lançamento, quando o jogo finalmente foi pirateado, o público percebeu que a versão alternativa do jogo estava rodando melhor do que a original comprada na Steam. E por quê? Porque a versão original usava o Denuvo, que, além de pesado, podia comprometer completamente a experiência. Enquanto isso, na versão craqueada, sem DRM, tudo fluía com muito mais estabilidade. O mesmo aconteceu com Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Origins, Dragon's Dogma 2 e vários outros jogos que, ao remover o DRM, simplesmente rodavam melhor. A ironia disso tudo é que você paga caro em um jogo, instala ele de forma legítima e, no fim, quem baixa ele por fora acaba tendo uma experiência mais estável e, obviamente, mais barata. Sua compra passa a ser uma simples ferramenta contra o crack. Mas o que eu tenho a ver com as responsabilidades de uma empresa multibilionária? A pergunta é simples. O DRM existe para proteger o mercado, mas se ele atrapalha a experiência e não cumpre o propósito, será que faz sentido ele existir? Será que ele realmente protege alguma coisa? Ou só finge que faz isso enquanto deixa tudo mais caro, mais lento e menos acessível? E se você acha que DRM é um exagero, espere só até ver como os serviços de assinatura entraram nessa bagunça. Lembra quando a gente pensava que o streaming ia revolucionar o mundo? Netflix? No começo, parecia que tudo seria mais fácil. Pagaríamos menos, teríamos acesso legalizado a tudo e nunca mais precisaríamos baixar nada. Mas aí vieram Prime, Disney+, Max, Paramount, Crunchyroll e Globoplay. E o que era simples virou um caos. Para assistir a um filme hoje, muitas vezes nos perdemos no processo de procurá-lo. Seja porque não temos um serviço específico, ou porque se torna exaustivo ficar entrando e saindo dos catálogos. E no fim, sempre acabamos no torrent. E se isso soa familiar, é porque a indústria de jogos está seguindo exatamente o mesmo caminho. No início, a ideia de ter uma assinatura que desse acesso a vários jogos parecia um sonho. Xbox Game Pass. Ninguém parecia se importar mais com o jogador do que a Microsoft. Mas aí vieram PS Plus, EA Play, Ubisoft Plus,
Apple Arcade, Switch Online, e o que era para facilitar começou a virar uma bagunça. Cada empresa quer seu espaço, seu serviço, sua assinatura, seu launcher. O catálogo vive rotacionando, o preço aumenta, o plano muda e a assinatura básica já não serve para mais nada. E isso sem falar na obrigatoriedade de pagar para jogar online. Você não paga só o jogo, você paga o console, o jogo, o pacote de expansão, o pacote do pacote e até o direito de usar sua internet. E aí tem a Nintendo. Eu amo os jogos da Nintendo, mas a Nintendo em si vive em outro planeta. O serviço é caro e não te dá acesso a nenhum jogo atual, e quando dá, é por tempo limitado. E sejamos sinceros, quem quer um emulador não vai comprar um console para isso, vai baixar no PC. Ah, e vale lembrar mais uma vez de jogos de 8 anos sendo vendidos a preço cheio e com pacote de expansão. Enquanto isso, o que a pirataria nos oferece? Um catálogo unificado, fácil de usar, com jogos antigos e novos, muitos deles já com mods, localização feita por fãs e até melhorias de desempenho que as empresas ignoram. Sem plano, sem rotatividade, sem pagar para testar. Talvez um vírus aqui e outro ali, mas isso é tranquilo, né? E aí fica a pergunta: quem é que realmente está entregando um serviço de qualidade? Um mercado oficial, que vive fragmentando o acesso e cobrando caro por cada pedaço, ou sites obscuros que, apesar de tudo, acabam oferecendo experiências mais completas e acessíveis? A resposta para mim parece bem clara, pois é lógico, eu não estou dizendo que isso é o ideal. Mas a verdade é que quando a indústria se desconecta das pessoas, as pessoas se reconectam, só que pelos seus próprios meios. E não é por malandragem, é por necessidade. Sabe o que é mais curioso? Quando o conteúdo é acessível, respeitoso ou de qualidade, ele vende. O Long Fallen Dynasty tinha DRM, mas foi lançado de forma impecável. Kena Bridge of Spirits tem problemas gráficos, mas é um jogo lindo em todas as áreas. E Baldur's Gate 3, bom, é Baldur's Gate 3, né? Enquanto Diablo 4, um jogo de R$300 de uma franquia que eu amo, tem tanto conteúdo quanto uma casa de boneca. Bonito por fora, vazio por dentro. A indústria vive de um falso conteúdo. Skins, passes de batalha, 2 dias antecipados, má otimização escorada em tecnologia. Tudo parece falso, até os frames são falsos. Então será que se a Blizzard fizesse metade do que o Toby Fox ou o Eric Baroni fizeram sozinhos, Diablo 4 não deixaria de ser uma sombra do que foi o 2 e o 3? Eu tenho certeza que, se fôssemos respeitados como consumidores, muitos de nós, mesmo que bem parceladinho, compraríamos muito mais jogos. Mas no montante final, a conta simplesmente não fecha. Se você me perguntar se sou a favor da pirataria, não, eu não sou. Eu acho que ela traz consigo vários problemas, sendo os principais a segurança da informação e a origem disso. Dificilmente o indivíduo que está craqueando um jogo está fazendo isso de graça. Então, não. Este vídeo não é para romantizar a pirataria, mas eu também não consigo demonizar a prática. Este vídeo serve para lembrar que o acesso à arte, ao entretenimento e à cultura deveria ser mais simples, mais justo. E eu não falo só do Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. E se a pirataria voltou com tanta força, talvez não seja só porque ficou mais fácil. Talvez, no fundo, ela seja o nosso jeito de dizer: a gente ama isso aqui, mas vocês estão complicando demais. E talvez isso se torne um paradoxo. Quanto mais pirataria, mais meios de contornar. E com isso mais pirataria, e assim infinitamente. De qualquer forma, continuo não sendo a favor da pirataria como um todo. E minha resposta pode ser outra em particular. Mas sim, a pirataria voltou, não como um ato inocente do passado, e sim como um ato de rebeldia do presente.